Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso universo da física. Eu sou a professora Risolda Farias, que estarei com vocês nesta aula, e eu acredito que vocês estejam curiosos para saber qual é o nosso objeto de conhecimento desta aula. Vamos juntos conferir? Aula 21. Objeto de conhecimento, darwinismo social e discriminação étnico-racial. Eugênia, fake news e saúde. Mapeamento genético, uso indevido de substâncias e reações químicas e nucleares, ética em ciências da natureza. Detalhamento, física moderna. Muito bem, pessoal. Agora sim, que já estamos apresentados, vamos à nossa aula. Muito bem, olha só, pessoal, que lugar maravilhoso que estamos vendo aí atrás. O que representa isso? Está representando o tema deste assunto, da aula de hoje, nosso tema principal. Você observa que imagens maravilhosas, que vídeos maravilhosos que nós temos aí, ó, aqui atrás. Por quê? Porque nós vamos falar sobre a física moderna. Como nós falamos desde o início, falamos sobre a física clássica envolvida aí, e a física clássica não respondia certos fenômenos atuantes, e veio, então, a física moderna para explicar. E, com base nisso, hoje nós vamos falar sobre essa história da física, o nascimento da teoria quântica. Olha só, a teoria, né? Vamos falar do nascimento da teoria quântica. Uma das primeiras teorias acerca da natureza da luz é a de Platão, como você vê essa imagem, que viveu entre os séculos 5 e 6 antes de Cristo. Platão pensava que a luz consistia em raios emitidos pelo olho. Olha só o nascimento da teoria quântica. E a partir daí a gente já começa a perceber como estava ocorrendo aí esse nascimento da teoria. Então começa primeiro com Platão. Por outro lado, os pitagóricos acreditavam que a luz emanasse dos corpos luminosos na forma de partículas muito pequenas. E antes disso, estes cientistas que pensavam aí sobre essa natureza, sobre a importância aí que Platão falava, aí antes disso, Empedocles, um antecessor de Platão, olha só, ele foi antecessor de Platão, pensava que a luz era composta de ondas e alguma espécie de ondas de alguma espécie e muito velozes. Vejam como a história se inicia e para ocorrer situações, a ciência não veio de uma hora para outra. Aconteceram vários fenômenos, várias situações para que ocorresse. Vejam que esse cientista, ele foi o antecessor de Platão, que ele já pensava aí que a luz era composta de ondas de alguma espécie e muito velozes. Aí, com base nisso, nós vamos agora, olha só, nós vamos agora falar sobre 3 importantes cientistas: Newton, Maxwell e Planck. Vejam aí que nós estamos aqui em um museu, onde temos esses cientistas que representam muito bem a física moderna. E também com uma pitadinha aí de Newton, porque eu tenho, como eu disse lá no início, a gente fala o quê? Que a física está dividida em física clássica e a física moderna. E esses cientistas, eles são muito importantes
para a física. E com base nisso, Isaac Newton, o nosso primeiro cientista, olha que imagem maravilhosa. Em 1704, Isaac Newton descreveu a luz como sendo uma corrente de partículas ou corpúsculos. Percebam que Isaac Newton descreveu a luz como sendo essa corrente aí de partículas. Só que ao descrever essa luz, você observa aí o que ele está fazendo. Ele fez esse experimento e percebeu. O que você percebe aí? Ó? Essa luz como sendo uma corrente de partículas que ele começou a descrever. Só que depois que aconteceu este fenômeno, ele descreveu a luz, veio um outro cientista. Vocês começaram a perceber, ó, a gente veio com o nascimento lá, iniciando a teoria, aí vem passando por vários cientistas. Aí, em 1704, Isaac Newton descreveu a luz como sendo uma corrente de partículas ou corpúsculos. Só que, ao descrever a luz como sendo uma corrente, veio um cientista também chamado Thomas Young. Vejam aí, vejam que a gente está falando aí em 1700. Aí, Thomas Young realizou em 1801 seu experimento da fenda dupla, que parecia provar finalmente que a luz, olha só o que nós estamos falando, que a luz era um fenômeno ondulatório. Aí você começa a perceber e definir e entender e lembrar que estamos falando da ondulatória, falando da luz. E quando você tem aqui nesta imagem, eu lembro de quem? Nesse caso aí, você lembra, ó, quando ele diz que Isaac Newton descreveu a luz como sendo uma corrente de partículas ou corpúsculos, você percebe aqui, ó. Ele começa a descrever, aí Young realizou, em 1801, seu experimento da fenda dupla. E ele, esse cientista, parecia provar, finalmente, que a luz é um fenômeno ondulatório. E essa visão, ela foi reforçada já em 1862, pela previsão de Maxwell, de que a luz transporta energia em campos elétricos e magnéticos oscilantes. Aí você lembra de campos elétricos e magnéticos oscilantes, a gente lembra de quem? Pelo que a gente viu aqui na imagem. Ó. Olha só, lembra o quê? Que é a luz. E logo a gente já viu que a luz, ela é o quê? A luz. Claro que nesse momento que a gente está falando da história, eles não conheciam esses nomes aí, esse fenômeno. Então, eles estavam querendo provar. Nesse momento, né, que Young realizou em 1801 esse experimento, ele parecia provar que a luz era um fenômeno ondulatório, o que nós estamos estudando até agora. Percebam que, ao falar sobre a história da física, nós estamos vendo aí que iniciaram com esses cientistas e, pela previsão de Maxwell, de que a luz transporta energia em campos elétricos e magnéticos oscilantes. Aí você tem um outro cientista chamado Hertz, que usou circuitos elétricos que produziam faíscas. Olha só, Hertz, ele já usou circuitos elétricos que produziam faíscas para demonstrar a realidade
das ondas eletromagnéticas. Viram? Já perceberam? Que no outro cientista, ele colocou o quê? Vejam que ele disse que em 1862, pela previsão de Maxwell, de que a luz transporta energia em campos elétricos e magnéticos. Só que, neste momento, não vem a nossa definição. Já Hertz usou os circuitos elétricos que produziam essas faíscas para demonstrar a realidade das ondas eletromagnéticas. E, a partir daí, quando se diz que são ondas eletromagnéticas, temos aí as frequências de rádio. E nós já estudamos que as ondas eletromagnéticas, elas têm elementos fundamentais das ondas, que envolvem aí a frequência, o comprimento. Você está percebendo aí como surgiu a origem, como está acontecendo aí a origem da física moderna. Já olha lá, nós começamos em 1700 e vem aumentando essas contribuições desses cientistas. Em 1900, olha aí, em 1900, Max Planck considerou a seguinte hipótese, de que a energia radiante fosse emitida em porções discretas, cada uma das quais ele chamou de quanto. De acordo com Planck, a energia de cada uma dessas porções, energia é proporcional à frequência de radiação correspondente. Vejam aí como a história ela se perpassa aí por vários cientistas. Perceberam que não é de um dia para o outro, não é no estalar dos olhos. Você percebe aí que se passaram desde 1700, aí passou para 1800, chegamos em 1900. Claro que para ocorrer isto, eu tenho que entender e descrever os fenômenos. E agora eu trago para vocês um vídeo sobre o que nós estamos falando. Vamos lá prestar atenção e entender um pouco dessa história. Vamos lá. Quando jovem na Alemanha, Max Planck foi um músico talentoso. Ele cantava, tocava vários instrumentos e compunha canções e óperas. Em vez de estudar música, todavia, Planck preferia estudar física, tornando-se doutor em 1879, aos 21 anos. Na época, as duas grandes teorias da física pesquisadas intensamente eram a termodinâmica, o estudo do calor, e o eletromagnetismo, o estudo da radiação. Planck não sabia que, ao tentar combinar essas duas teorias, ele seria o arauto de toda uma nova área da física do século XX, a mecânica quântica. Em 1900, algumas questões intrigantes a respeito da energia térmica radiante continuavam sem resposta. A maneira como a energia da radiação térmica se distribui entre as diversas frequências já fora medida com precisão, mas ninguém havia sido capaz de propor uma teoria que explicasse os resultados obtidos. Na esperança de obter uma explicação teórica para isso, Planck, então com a idade avançada de 42 anos, fez uso de uma hipótese que ele chamou de um ato de desespero. Ele hipotetizou que, quando um objeto quente emite energia radiante, ele perde energia não de maneira contínua, mas em quantidades discretas ou porções, que ele denominou quanta. Além disso, Planck postulou que o quantum de energia irradiado é proporcional à frequência da radiação. Com essa teoria, ele conseguiria explicar de que maneira se distribui a energia da radiação térmica entre as várias frequências. 5 anos mais tarde, Einstein, então com 26 anos, deu o passo seguinte, propondo que a energia não apenas é adicionada em unidade de quanto, mas que a própria luz existe em porções quânticas, ou corpúsculos, mais tarde denominados fótons. Em reconhecimento pela introdução do quantum, Planck recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1918.
Curiosamente, o próprio Planck jamais aceitou a ideia do fóton. Em 1912, em uma gafe clássica, Planck escreveu que, devido a outras conquistas, Einstein deveria ser admitido na Academia Prussiana de Ciências, apesar de ter perdido rumo ao propor a existência de corpúsculos de luz. Planck teve filhas gêmeas, Emma e Grete, e 2 filhos, Cole e Erwin. Durante a Primeira Guerra Mundial, seu filho mais novo, Erwin, foi feito prisioneiro na França, em 1914, e seu filho mais velho, Cole, morreu em ação em Verdun, também na França. Apenas 2 anos mais tarde, ambas as filhas morreram ao dar à luz. Planck aguentou estoicamente todas essas perdas. Quando Hitler chegou ao poder, em 1933, Planck, de início, acreditava que o nazismo seria apenas uma aflição temporária, mas depois acabou adquirindo aversão pelos planos nazistas e, em 1938, em protesto, renunciou à presidência da Academia Prussiana de Ciências. Em 1944, no período final da Segunda Guerra Mundial, a casa de Planck, em Berlim, foi completamente destruída pelos ataques de bombardeiros aliados. No mesmo ano, seu filho Erwin teve seu nome associado à famosa tentativa de assassinar Hitler, em 20 de julho. Embora seja dito que Erwin poderia ter sido poupado se Planck tivesse se aliado ao Partido Nazista, Planck manteve-se firme e recusou a filiação. Erwin foi enforcado no início de 1945, o que deixou o idoso pai arrasado. Planck faleceu 2 anos mais tarde, em 1947, aos 89 anos. Muito bem, pessoal. Viram e perceberam que o cientista também sofre? Vocês viram aí o que aconteceu com ele? E principalmente nessa época, como é importante sabermos a história da física, que é importante também para que vocês observem que a física não é somente cálculos, mas sim algo muito importante que, graças a esses cientistas que vieram para você ter uma atualidade envolvendo a tecnologia. Então, tudo isso que nós estamos falando, graças a esses cientistas que fizeram a história. E, com base nisso, nós vamos falar agora da radiação de corpo negro. Aí você tem essa imagem que nos remete a pensar sobre a energia radiante. Lembram lá do vídeo que se falou da energia radiante? Então, você tem que o corpo negro absorve toda a radiação que incide sobre ele. Assim, o corpo negro possui uma potência emissiva maior do que a de qualquer outro corpo. Lembram das cores? Então, quando você fala e pensa agora, falar de radiação, eu tenho que lembrar principalmente das histórias que se passaram. Viram lá, nós iniciamos com em 1700, depois ao 1800, chegou a 1900 e conhecemos aí o cientista Max Planck. E falando aí dessa radiação de corpo negro, que ele absorve toda essa radiação que incide sobre ele, você tem como é essa radiação? Vejam aí, ela é uma caixa oca, você tem uma caixa oca, um forno, por exemplo, com paredes internas metálicas, como você está vendo ali. Aí você tem nessa imagem, ó, com paredes internas metálicas e uma pequena abertura, nós temos ali, ó, uma pequena abertura. Você tem aí uma pequena abertura, você tem aqui, uma pequena abertura. Aí você tem que nessa caixa oca, com paredes internas metálicas e uma pequena abertura, que permite a passagem de radiação. A caixa deve ser revestida de um excelente isolante térmico, espelhada externamente, refletindo toda a radiação, eventualmente incidente, exceto na abertura. E ao falar deste corpo negro, como você tem aí, neste corpo negro, você tem que a radiação, como você tem essa imagem, a radiação que entra na cavidade tem uma probabilidade muito pequena de escapar
permanecendo assim em seu interior e sendo espalhada, como você percebe aí na imagem, ó. Vejam que entrou essa radiação, aí você tem que ela é espalhada pelas paredes da cavidade até atingir o equilíbrio térmico. Desta forma, toda a radiação incidente é absorvida pelo corpo. Então, ao falarmos aí do corpo negro, você percebe que ela tem essa cavidade e tem essa fenda aí. Vamos agora perceber como é esse fenômeno. Vejam aí. Olha lá. Muito bem, essa animação nos mostrou aí esse fenômeno muito importante já para a física moderna. Aí você percebe que ao falar sobre a quanta, nós temos a hipótese dos quanta de energia. Tiveram uma reunião, nessa reunião, em 1900. Na reunião de 14 de dezembro de 1900, Planck, aquele cientista que começou toda essa história aí falando da quanta de energia, comunicou aos membros da Sociedade Alemã de Física a dedução teórica de sua equação, proposta em 19 de outubro. E no que veio a chamar de um ato de desespero. Lembram lá do vídeo que se falou aí do ato de desespero? Teve que introduzir a hipótese da descontinuidade da energia dos osciladores. Aí, quando se fala desse fenômeno, nós temos aí, lembram lá da luz, lembram da radiação, lembram dessa energia radiante, energia térmica, falando aí do equilíbrio, olha aí você observa. Nós temos aqui esse corpo, esse momento desse fenômeno, aí você observa que ele está mostrando que tem 7.000 Kelvin. É uma temperatura muito alta, você observa aí. 7.000 Kelvin, 6.000 Kelvin, 5.000 e 4.000 Kelvin. Você observa que estamos falando sobre temperaturas muito altas, para que você perceba aí com este fenômeno. Já ao falar sobre esse experimento, a física quântica estabelece que no micromundo do átomo há quantidade. Vejam que nós estamos falando sobre a forma micro. Então, tudo que a gente está falando aqui é a forma micro. A física quântica estabelece que no micromundo do átomo a quantidade de energia de qualquer sistema é quantizada. Ou seja, nem todos os valores de energia são possíveis. Assim, Planck teve a seguinte ideia. Ao falar sobre a forma, né, de qualquer sistema, ela é quantizada, ou seja, nem todos os valores de energia são possíveis, então Planck teve a seguinte ideia. Um elétron oscilando com frequência emite ou absorve uma onda eletromagnética de igual frequência, porém a energia não é emitida ou absorvida continuamente. E ao falar sobre isso, surgiu uma equação que é chamado de o quanta, representada aí pela letra E, de energia radiante de frequência F, é dada por onde H é a constante de Planck e tem este valor numérico, 6,66
vezes 10 elevado a menos 34 joule por segundo. Então, vejam que nós temos aí, graças a quem? A Planck, né? Porque a física quântica estabelece que no micromundo do átomo, a quantidade de energia de qualquer sistema é quantizada. Então, ele teve essa ideia, assim, Planck teve essa ideia, teve a seguinte ideia, que um elétron, oscilando com frequência, emite ou absorve uma onda. E com base, né, nisto aqui, surgiu um fenômeno também muito importante, esse fenômeno, que é chamado de efeito fotoelétrico. Trago para vocês uma animação muito importante também para esses fenômenos da tecnologia, importantes que acontecem na física moderna, para entender e explicar. Vamos agora assistir o vídeo que representa esse fenômeno do efeito fotoelétrico. Bom, gente, sobre o problema do efeito fotoelétrico. Olha só, a luz incide sobre uma superfície metálica fotossensível e negativamente eletrizada, ela libera elétrons. Esses elétrons são atraídos pela placa positiva e produzem uma corrente elétrica mensurável. Se, em vez disso, nós eletrizarmos essa segunda placa com uma carga negativa de valor suficiente para que ela consiga repelir os elétrons ejetados, a corrente pode ser interrompida. Podemos, então, calcular as energias dos elétrons ejetados a partir da diferença de potencial entre as placas, que é bem fácil de medir. O efeito fotoelétrico ele não foi particularmente surpreendente para os primeiros que o investigaram. A ejeção de elétrons podia ser explicada pela física clássica, que considera a luz incidente como ondas luminosas fazendo um elétron oscilar com amplitudes cada vez maiores, até que, finalmente, ele se liberta da superfície do metal. Da mesma forma como as moléculas de água se libertam da superfície da água quente. Para uma fonte de luz fraca, deveria levar um tempo considerável até ela ceder energia suficiente aos elétrons para que eles evaporem da superfície do metal. Em vez disso, o que se descobriu foi que os elétrons eram ejetados imediatamente após a luz ser ligada, mas não em um número tão grande como no caso de uma fonte luminosa intensa. Um exame cuidadoso do efeito fotoelétrico levou a várias observações completamente contrárias à visão ondulatória clássica. Bom, a primeira é o seguinte, olha, o tempo de atraso entre o momento em que a luz é ligada e a ejeção dos primeiros elétrons não era afetada pela intensidade ou pela frequência da luz. Segundo, o efeito era facilmente observado usando-se luz violeta ou ultravioleta, mas não quando se usava luz vermelha. Terceiro, a taxa com a qual os elétrons eram ejetados era proporcional à intensidade da luz. E quarto, a energia máxima dos elétrons ejetados não era afetada pela intensidade da luz. Entretanto, havia indicações de que a energia dos elétrons realmente dependia da frequência da luz. Bom, então nós temos que resolver esses 4 problemas para resolver o problema do efeito fotoelétrico. Vamos para a nossa aula? Muito bem, vocês viram aí, quando o professor explicou, que essa teoria ela não conseguia explicar na física clássica. Aí a solução foi Einstein. Vejam, a solução dada por Einstein, que a energia mínima necessária para um elétron escapar do metal correspondente a um trabalho φ, denominado função trabalho do metal, esse valor é característico de cada metal, como você vê aí. Incidindo a luz, você tem a luz, o elétron, a superfície metálica e o efeito fotoelétrico. Portanto, o elétron recebe a energia adicional H vezes F, proveniente do fóton incidente, e esta deve ser suficiente para superar a função trabalho do metal, para que o elétron possa escapar. E o excesso de energia é conservado pelo elétron na forma de energia cinética, isto é, que envolve aí o movimento. Então, eu tenho a luz, o elétron
e a superfície metálica. Aí nós temos a equação EC max H vezes F menos o trabalho. Aí você tem a energia cinética aí para esse efeito fotoelétrico. Então, vejam que Einstein veio explicar aquelas 4 situações que a mecânica clássica não explicava. Então, pessoal, terminamos aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e até mais. Tchau!